Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Luana, eu sou facilitadora de barra de Axis e sou practitioner de alguns processos corporais de Axis. A gente vai conversar nesse vídeo sobre o facelift, que é um processo de rejuvenescimento facial energético de Axis. Então, o que isso significa? O facelift é uma técnica energética corporal. A gente ativa 27 energias diferentes no nosso corpo e o objetivo é trabalhar rugas, linhas de expressão, manchas, acne, a melhorar o rejuvenescimento no geral, né? A forma com que a gente lida com o envelhecimento no geral. Então, essas são uma das principais. O facelift tem alguns efeitos colaterais ótimos, que melhora a clareza mental, pode trabalhar a visão, porque a gente, como trabalhar na face, a gente muda os aspectos da visão. E a gente percebe um brilho diferente, assim, a gente tem quase todo mundo que faz o facelift, assim, a pessoa passa a ter um brilho diferente, um brilho no olhar e alguma energia diferente nela. E o que eu percebo mais fantástico, que me faz amar o facelift, assim, isso é uma energia que eu gosto muito de trabalhar com ela, é que além de trazer esses benefícios para o corpo físico e um diferencial para esse olhar da estética, enfim, é que a gente tem a possibilidade de mudar quanticamente, assim, já tem alguns processos. O Deepak Chopra tem um livro falando sobre envelhecimento, não lembro o nome dele agora, mas falando desse processo, né, de como a gente pode reverter o envelhecimento. E tem algumas linhas quânticas que falam sobre isso, e eu acho isso muito fantástico, a ideia de que o nosso corpo não precisa envelhecer, e que envelhecer não significa apodrecer, igual muitas vezes a gente tem. Né? Então, o que a gente vai fazendo com o facelift é mudando esses padrões de pensamentos, esses pontos de vista que a gente tem com relação ao que é envelhecer, ao que é o nosso corpo, a como esse corpo exterioriza. Então, a gente vai mudando todos esses pontos de vista. A gente muda a forma com que a gente olha para a gente mesmo, com que a gente se aceita, com que a gente enxerga o nosso corpo. E a gente vai saindo da ideia de limitação. Então, é muito maior, muito mais amplo, muito mais bonito, muito mais profundo do que simplesmente uma técnica que trabalha aspectos estéticos. A estética, para mim, ao meu ver, ela é um efeito colateral. Sabe, assim, um efeito colateral da gente mudar a forma com que a gente se vê. Mas o que a gente percebe é que a mudança de energia, de postura com relação a gente mesmo muda. E aí, sabe aquela expressão, quando eu mudo, tudo muda? Então, o meu corpo passa a expressar diferente. Aconteceu algumas vezes, por exemplo, de pessoas que eu atendi começaram a se abrir para relacionamentos. Elas não se abriam antes, não se acreditavam, tinham uma baixa estima, uma falta de confiança nelas mesmas, e aí estavam fechadas para essa energia, para essa possibilidade. E a energia do facelift começa a trazer um olhar diferente e as pessoas começaram a namorar. Né? A libido é um processo que costuma melhorar muito, você começa a ter mais disposição, mais ânimo. E enfim, então é uma técnica que traz muitos benefícios e melhora muito a autoestima. É um olhar diferente para a estética, um olhar diferente para esse corpo, um olhar diferente para como a minha face, inclusive, exterioriza e ela se mostra para esse exterior. A gente muda esses pontos de vista, muda a forma com que eu me vejo e naturalmente eu vou ficando mais confiante. Eu percebi em alguns pacientes com crises de pânico uma segurança maior, uma confiança maior neles e naturalmente as crises de pânico vão diminuindo. Olha que fantástico para uma técnica energética, né? Então, a gente tem muitos casos de pessoas que têm melhoras físicas com o facelift. Tem uma amiga nossa, inclusive, que ela é esteticista, tinha muitas dores no corpo. E depois que ela fez o facelift, essas dores sumiram. Na verdade, as dores sumiram. Eu vi pacientes melhorarem curas físicas mesmo, através do facelift. Isso acontece porque esses processos físicos, essas doenças e desequilíbrios estão ali, muitas vezes pela forma com que a gente está se vendo, né? E a identificação que a gente tem com alguma situação, com algum problema, e principalmente com a ideia de que o nosso corpo é uma limitação, de que a gente não pode fazer muitas coisas porque o corpo é limitado, porque o corpo me impede, ou que eu não posso fazer isso, enfim, porque eu tenho essa doença ou aquela doença. Então o facelift muda muito essa visão, esse olhar de limitação, de sentir o meu corpo como limitado, como
com não possibilidades de fazer as coisas, e a gente vai limpando esses pontos de vista e você vai permitindo que o seu corpo se expresse melhor, enfim. E aí, naturalmente, a sua face muda, o seu brilho muda, o seu olhar muda, e rugas de expressão, isso tudo vai melhorando. O que eu quero trazer de convite com esse vídeo é para você começar a pensar na possibilidade. Eu acho muito fantástico a ideia de que a gente pode mudar a nossa forma de pensar, o nosso ponto de vista de que envelhecer é igual a adoecer. Né? Aquelas expressões, a gente está entrando na fase doenta, né? Se fosse possível a gente começar a envelhecer e se permitir ter mais maturidade, avançar a idade, e ainda assim com força, com dinamismo, e o nosso corpo ser muito mais um canal de possibilidade de expressão no mundo do que um canal de limitação e dor e sofrimento. Então, esse é um convite para que você comece, para que a gente comece a tentar para isso, e quem sabe fazer a escolha de entrar nessa energia, de você começar a se permitir isso, a receber essa energia, começar a mudar, porque se a gente começar a mudar esse nosso ponto de vista agora, se a gente começar a reestruturar isso agora, como não vai ser a nossa vida daqui 20, 30 anos? Cada pessoa, a gente vai aprendendo em Axis o seguinte, quando a gente faz um anunciar declarador, que é uma energia que limpa de alguma forma também esses pontos de vista, a gente limpa ao mesmo tempo 350 mil pessoas na mesma energia. Então, que potencialidade a gente não tem nas mãos agora, através do facelift, de algumas técnicas, várias técnicas de Axis, de começar a reformular a nossa visão e do planeta como um todo, né? Assim, se a gente começar isso agora, se a gente escolhe começar isso agora, como não estará o nosso planeta? Como não vai ser o nosso envelhecer, inclusive? Envelhecer para os nossos filhos, se a gente não tiver mais esse ponto de vista de que envelhecer é igual a adoecer. E se for possível, um envelhecimento, um amadurecimento com mais saúde, com mais leveza, com mais facilidade, alegria e glória, como a gente aprende em Axis. Então, esse é um convite, se você sentir, né, que essa é uma energia que pode te ajudar, que você está buscando, quem sabe não buscar fazer umas sessões de facelift. Eu atendo em Contagem, eu moro em Contagem, na região metropolitana de BH, atendo em BH, mas se não for comigo, com outro terapeuta, né? A gente pode, estou à disposição, você pode entrar em contato comigo, quem sabe a gente encontrar alguém na sua cidade, enfim. Esse é um convite para a gente viver uma vida com mais leveza, com mais facilidade, alegria e glória e mais alegria. É um convite para permitir que o nosso corpo possa se expressar com mais alegria e é um convite para que a gente possa começar a olhar para o nosso corpo, para a doença, para o envelhecimento de uma forma mais leve e, quem sabe, trazer mais juventude, dinamismo, alegria, potencialidade para a nossa vida. Vai ficar muito mais leve? Então fica aí o convite, gratidão pela sua presença e até o próximo vídeo.